dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online? Estamos ao vivo, estamos online, estamos de volta, mal descansamos, foi um pulo lá fora, quando você se deu conta, a gente já voltou, não é isso? Espero que vocês tenham tido um excelente momento de descanso, tivemos um recessozinho aí no meio do caminho, para dar aquele refrigério em nossas almas, afinal de contas ninguém é de ferro, mas tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. E o Enem é uma corrida quanto tempo, né? Assim? Então estamos de volta hoje nas nossas quartas-feiras, como de costume. Hoje em específico, um pouquinho mais cedo. Normalmente eu apareço aqui às 6h30, mas isso, é claro, em nada altera a importância de estarmos aqui hoje. Muito boa noite a todos que se encontram nesse chat maravilhoso do YouTube. Valéria, Tiago, Cananda, Júnior, Luana, Miriam, Nayara, Tiago, enfim, todos que estão aqui, diferentemente daquilo que vocês imaginavam, eu não estava dormindo, pelo contrário, estava trocando uma ideia aqui com o pessoal aqui no intervalo, de fofoquinha, e dessa vez vamos ter que começar a falar sobre coisa séria, né? A gente tá dando um novo início agora, estamos aí no comecinho de agosto, só acaba quando termina, não é assim? Portanto, a gente vai agora aquecer os tamborins em direção ao Enem. Muita coisa boa vai acontecer pra gente nesse segundo semestre. Pra quem já foi aluno do ProEnem em anos anteriores sabe a quantidade de coisa legal que a gente prepara pra vocês, principalmente nas semanas que antecedem o Enem. Espero que você esteja disposto, espero que você tenha conseguido recarregar a sua bateria. Afinal de contas, o segundo semestre tende a ser um semestre muito mais intenso em comparação ao primeiro, né? Mais produção de redação, mais tensão, mais cobrança e uma maior necessidade da gente afunilar e especificar os nossos debates, certo? A todos que estão me parabenizando aqui no chat, agradeço imensamente a vocês pelos parabéns, tá? Obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pelas mensagens de aconchego, né? A gente só faz aniversário uma vez no ano, então é claro que vale muito dar um quentinho no nosso coração enquanto professor, viu? Então, um beijo a todo o pessoal do Brasil inteiro, né? Porque tem um bocado de gente aqui de todas as regiões possíveis e imagináveis que estão aqui me parabenizando pelos 18 anos. Não é todo dia que a gente faz 18 anos, não é mesmo? Esses 18 anos têm que ser comemorados em grande estilo e que bom que a gente pode comemorá-los juntamente. Eu tô desde cedo em sala de aula, então tô podendo encontrar todos os meus alunos. É sempre muito bom poder estar próximo de quem a gente gosta e de quem faz sentido pra gente, né? Então o professor passa boa parte da sua vida em sala de aula, não poderia ser diferente. Então, um beijo grande a todos que estão aí com seus dedinhos mandando o seu carinho e a sua boa vibração. Saibam que eu recebo aqui no Rio de Janeiro com muita alegria e com muita vontade de transformar esse carinho em notas boas para o Enem de 2023. Muito bem? Bom, demos início, fizemos a abertura da nossa aula, já tivemos o nosso momento de parabéns, já fomos acarinhados e acariciados. Vamos falar sobre aquilo que de fato importa, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Debate, possíveis temas sociais. Então, para quem gosta de debater, para quem gosta de falar sobre debates, né? Enfim, temas que circulam na nossa sociedade, agora é super importante. Para quem vem me acompanhando, diretor, eu vou pedir para você tirar a tarde aqui rapidinho. A gente sabe que os temas que o Enem já apresentou ao longo de, desde 98, eu não coloquei aqui desde 98 não, tá? Eu peguei o recorte de 2005 até 2020. A gente sabe que os temas do Enem batem na tecla da sociedade brasileira. Eu não vou ficar aqui fazendo a leitura de cada um, nem é necessário,
para a gente constatar e concluir que desde que o Enem é Enem, desde 1998 até 2022, os temas que já caíram têm a ver com a sociedade brasileira. Então, um encontro para falar sobre temas sociais faz absoluto sentido, tendo em vista que a gente não sabe qual é o tema que vai cair, mas uma coisa é certa, o tema que cairá em 2023 é um tema que tematizará a sociedade brasileira, né? Então, o primeiro tem a ver com a mobilidade urbana brasileira. É um tema que é cotado, entra ano e sai ano, as pessoas comentam que pode ser um tema que tende a cair. Então, achei importante a gente falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. O tema é desafios enfrentados pela mobilidade urbana brasileira. Bom, desafios têm a ver com problemas, complicações, empecilhos e por aí vai. Mobilidade urbana, enfrentado tem a ver com encarado, né, para a gente lidar com ele, e a mobilidade urbana diz respeito ao deslocamento de pessoas em uma cidade, normalmente com o objetivo de desenvolver as suas relações sociais e econômicas, ir ao shopping, ir trabalhar, ir à escola, visitar um familiar. A gente pode precisar se deslocar por várias razões diferentes. Bom, brasileira, a gente sabe que os temas do Enem fazem um recorte geográfico em torno do Brasil. Sim, por mais que em alguns anos o Enem não tenha colocado a informação brasileira na frase temática, sabemos que ainda assim é Brasil que é o protagonista dos nossos debates, certo? Diante disso aqui, eu lanço a pergunta para vocês que me acompanham hoje no chat. Quais são as causas para esses desafios? Você que é do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, que tipo de desafios você observa ao precisar se deslocar na sua cidade? Eu digo isso porque, a depender da sua região, pode ser que você enfrente um determinado tipo de problema que eu aqui, estando na capital do Rio de Janeiro, talvez não sinta esse. Talvez eu tenha uma outra experiência com a mobilidade urbana. Então, a depender de onde você fala hoje, pode ser que você tenha uma experiência muito particular com a mobilidade urbana do lugar de onde você fala, né? Isso, é claro, vai acabar se revelando também numa redação bastante diferente. Eu moro no Rio de Janeiro capital, né? Moro no Sudeste, então é deste lugar que eu falo. Então, o que eu trouxer para cá revela um pouco da minha experiência como carioca. E provavelmente você vai ter uma outra experiência como morador de uma outra cidade, seja na capital, seja numa área rural, seja numa região metropolitana e por aí vai, tá? Bom, meu primeiro ponto aqui, que eu percebo muito sendo carioca, é a falta de conexão entre os modais, ou seja, a dificuldade que o Rio de Janeiro apresenta de conectar a ciclovia com a rodovia com a ferrovia com a hidrovia. Quanto mais conectadas estão esses modais, maior é a facilidade que a gente tem, porque é muito prático você poder descer de um metrô e ali já passar uma ciclovia, você já pega uma bike e já vai para casa. Ou ainda, pegou o trem, desceu na estação de trem, mas ali tem uma linha de ônibus que te deixa em casa. Então você sai da estação e desemboca direto no ponto de ônibus. Mais difícil seria se você descesse no ponto de ônibus, tivesse que caminhar durante, sei lá, 20 minutos até chegar a um ponto de ônibus em que seu ônibus passa. Então, quanto maior o cruzamento desses modais, maior a qualidade de vida e menor o tempo de deslocamento. É o que a gente chama de capilaridade. O que é a capilaridade da mobilidade urbana? Capilaridade é o quanto essa mobilidade urbana ela se espalha, né? A gente tem que promover a capilaridade, ou seja, essa mobilidade urbana tem que se espalhar de tal maneira que a gente consiga conectar um modal ao outro sem fazer o cidadão levar 4, 5, às vezes mais tempo no deslocamento, sim? Até porque, pessoal, quando existe uma dificuldade muito grande em fazer esse deslocamento, que a gente chama muitas vezes de movimento pendular,
né, na geografia. Quer dizer, o cara sai de manhã, vai para o centro urbano, trabalha o dia inteiro, volta, no outro dia vai trabalhar num centro urbano, volta e ele fica assim, de lá em cá. Vocês sabem o que é movimento pendular, imagino que Leandro já tenha comentado com vocês em outras aulas sobre o que é. Então, muitas pessoas, para fugir desse movimento pendular, preferem morar perto do lugar em que trabalha. Nossa, eu não vou levar 4 horas para ir trabalhar, quero morar perto do lugar em que eu trabalho. Só que o lugar em que eu trabalho é um lugar normalmente mais caro. Sim? E aí, como eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel bem pertinho, bem pertinho, o que acontece? Acontece um movimento de periferização. As pessoas começam, né, a inchar ainda mais as favelas, porque as favelas vão começar a ser construídas justamente nas margens dos centros urbanos. Aqui no Rio de Janeiro, você tem, por exemplo, a Central do Brasil, que é uma área bastante central, não à toa se chama Central do Brasil, e ao redor da Central do Brasil, você tem várias favelas que foram se desenvolvendo e inchando à medida que essas pessoas foram, né, desistindo de fazer esse movimento pendular, justamente para terem um mínimo de qualidade de vida, né, se é que a gente pode chamar assim. Então a mobilidade urbana é um papo super geográfico, que vai dialogar com vários fenômenos que você vê na geografia, tá? Olha aqui, ó, eu coloco alguns modais presentes no Rio de Janeiro, talvez esses modais não estejam presentes na sua cidade. Então aqui no Rio a gente tem metrô, a gente tem ciclovia, a gente tem as rodovias, né, e as estradas de modo geral, e a gente tem o trem, né? Eu coloquei aqui os 4 principais modais. A gente também tem a barca, né, que é a hidrovia ali, mas os principais são esses. A ciclovia, por exemplo, que a gente tem aqui, ela costuma ficar concentrada em áreas já privilegiadas do Rio de Janeiro. Não sei como é no seu estado, mas aqui no Rio de Janeiro, a região mais valorizada é a Zona Sul, né? Que é composta por bairros como Copacabana, Leblon, Ipanema, Botafogo, Flamengo, Catete, Largo do Machado e por aí vai. Que é onde normalmente ficam concentradas as ciclovias, tá? O que diz muito também sobre como a gente vai marginalizando e periferizando ainda mais áreas que já são abandonadas pelo poder público, certo? Lugar de onde eu vim, por exemplo, eu venho de Santíssimo, eu venho da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Zona Oeste do Rio de Janeiro não é conhecida por ser uma zona... Ih, caiu aqui o negócio. Não é conhecida por ser uma zona que recebe grandes olhares do poder público. E, bom, ciclovia onde eu morava é uma piada, né? Eu moro do lado de Bangu. Talvez vocês conheçam Bangu porque é um bairro mais famoso aqui no Rio, é um bairro muito quente e tudo mais. Mas Santíssimo é um bairro bem do lado de Bangu. A gente não tem ciclovia lá, né? A gente não tem a oportunidade de pegar uma bicicleta, dar uma volta ou passear com um cachorro, porque isso não acontece, tá? A gente não tem essa possibilidade. Então a ideia é fazer esse mais, é conectar esses modais, porque isso tende a fazer com que haja um barateamento dos custos e, claro, né, pessoal, uma melhora na qualidade de vida da população de uma forma geral, porque ninguém, né, vai ser feliz passando 4, 5 horas dentro de um ônibus ou de um metrô. Quais são as consequências dessa dificuldade de conexão? Maiores custos financeiros e um tempo de deslocamento que é desumano, né? Imagina, eu levo 4 horas para me deslocar, 8 horas trabalhando, nisso já vão 12 horas, então metade do seu dia é para se deslocar e trabalhar. Aí eu durmo 6 horas, 18 horas, sobra o que para sobreviver? Pouquíssimo tempo, né? E aí tem filho para cuidar, roupa para lavar, matéria para estudar... E um bocado de coisa que a gente precisa fazer, porque ninguém aqui faz fotossíntese, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, um bocado de funções vitais, né? Segunda causa, uma preferência histórica pelo rodoviarismo. O Brasil, sobretudo, durante o período desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, optou por investir intensamente, no desenvolvimento de rodovias. Vocês já devem ter visto
com o Otto, ou até mesmo com o Leandro, né, as políticas de desenvolvimento de Juscelino Kubitschek, que vieram inclusive acompanhadas pela criação, pela construção de Brasília e pelo deslocamento da capital do Brasil para o centro-oeste brasileiro. Esse pensamento de Brasil veio acompanhado por uma mentalidade de industrialização, não é isso? Juscelino Kubitschek tinha uma concepção sobre industrializar esse Brasil e acompanhar a industrialização desse Brasil. Só que para você industrializar um país, você precisa criar rotas de escoamento, não é assim? Então você precisa fazer com que a produção saia de um lugar e chegue a outro, seja no deslocamento de insumos, seja no deslocamento de matéria-prima. É impossível você conseguir desenvolver um país sem fazer com que um produto chegue a outro, até porque a produção de um produto requer recursos, demandas e matérias-primas, correto? Só que no caso do Brasil, e vocês já devem ter visto isso também em geografia, o país é o que a gente chama de país continental, ou seja, ele é muito extenso. O Brasil é o país mais extenso da América do Sul, não é assim? Ele tem uma extensão enorme, de modo que as rodovias, elas acabam muitas vezes se mostrando um investimento muito caro para um país como o nosso. Porque se o nosso país fosse como uma Itália, por exemplo, né? Se nosso país tivesse uma extensão muito pequena, as rodovias dariam conta de muita coisa, se não de tudo. Como na Europa, por exemplo, né? Na Europa, os países são consideravelmente menores do que no Brasil. Aí você pega um trem, você está na Itália, de repente você está em outro lugar, em outro país, né? No intervalo de 6, 7 horas, você cruza 2 ou 3 países. No Brasil, não é o que acontece, porque o Brasil é muito extenso. Então, investir e ter um olhar exclusivo sobre as rodovias acabou fazendo com que, ao longo do tempo, o país percebesse que era preciso conciliar esse rodoviarismo com outros modais, né? Porque aí você obriga que uma rodovia tenha milhares de quilômetros, e uma rodovia com milhares de quilômetros é uma rodovia cara aos cofres públicos. Porque não é só você ir lá criar uma rodovia e dizer um beijo, fiquem com Deus. Uma rodovia longa precisa ter manutenção permanente, iluminação permanente, sinalização permanente, limpeza permanente. Gente, tudo isso é custo, né? Então, no caso do Brasil, essa preferência histórica pelo rodoviarismo se mostrou, ao longo do tempo, um tiro no sapato, porque as atenções ficaram concentradas nas rodovias e nós tivemos uma desatenção em relação às ferrovias. A linha ferroviária, por exemplo, do Rio de Janeiro é muito ruim, né? Nós temos ali o ramal Santa Cruz, o ramal Japeri, que são conhecidos como ramais desumanos, né, extremamente prejudiciais à qualidade de vida e à saúde mental daqueles que deste modal dependem. Beleza? Aqui eu trouxe inclusive algumas imagens, eu tenho aqui o próprio Juscelino Kubitschek apontando para as principais estradas da meta rodoviária. Então foi um presidente muito preocupado com as questões relativas à industrialização. A gente está aqui flertando o tempo inteiro com o repertório sociocultural, vocês estão percebendo. Falar sobre rodoviarismo e falar sobre JK, é claro, que é falar sobre história também, tá? Qual é a consequência? Bom, a consequência é que modais como ciclovia, metrovia e ferrovia ainda são pouco desenvolvidos. Bom, o metrô aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma piada em comparação com o metrô de São Paulo. E olha que eu não estou nem indo para o Oriente, eu estou ainda na América do Sul. Comparar a metrovia do Rio com a metrovia de São Paulo é desumano, porque a metrovia de São Paulo é consideravelmente mais desenvolvido. Agora, se eu pego a linha de metrô de São Paulo e comparo com a linha de metrô de Xangai, por exemplo, aí é você comparar uma formiga com um rinoceronte, porque os metrôs em alguns países do Oriente deixam a nossa metrovia no chinelo com facilidade, certo? Bom, coloquei aqui, para quem não conhece, a linha metroviária do Rio de Janeiro em comparação com a linha metroviária de Hong Kong. Eu acho que, para bom entendedor, meia palavra baixa, não é mesmo? Reparem, aqui é Rio de Janeiro, ó. Aqui é a linha conhecida como linha Pavuna, que liga
a Zona Sul, a Pavuna, que é um bairro da Zona Norte carioca. Nós temos a linha Uruguai, que liga a Zona Norte, né, próximo a Tijuca, até General Osório, e hoje está indo até o Jardim Oceânico, que é onde eu pego o metrô para ir embora da minha casinha. Quando a gente compara com a linha metroviária de Hong Kong, fica difícil, né? Não precisa nem ser engenheiro de trânsito para você entender que a linha metroviária de Hong Kong é claramente mais complexa e liga muito mais pontos. É óbvio que você não pode sair por aí igual uma topeira atômica furando qualquer solo, né, gente? Para isso existem geólogos, para isso existem engenheiros de trânsito, porque você não pode sair por aí furando, alguns solos não podem ser furados dessa forma, então tem que se fazer um estudo comprometido para saber quais são os terrenos em que é possível perfurar sem causar danos, sem que a superfície do solo ceda. Para isso é que existem os profissionais da área, né? É com eles que a gente conta para desenvolver essas linhas, né? De onde eu moro, de onde eu venho, né, que é de Santíssimo, o metrô ainda é uma realidade muito, 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 muito distante, infelizmente. Última causa do dia. Essa ideia que a gente tem associada ao uso do carro particular. Principalmente no Brasil, a gente tem uma ideia de poder relacionado ao carro. Essa noção de que o carro particular nos traz privacidade, exclusividade, conforto, personalidade. Então, no Brasil, a gente tem muito essa divisão, né? Pobre pega transporte público. Rico ou uma pessoa que é melhor pega, né, usa o seu carro particular. Na Europa, por exemplo, não é exatamente tão clara essa divisão. Então você vai ver pessoas com boas condições financeiras utilizando o transporte público. É claro que o transporte público em boa parte da Europa tem uma qualidade consideravelmente maior do que do Brasil. Mas a gente não pode ignorar o fato de que pessoas, né, muitas vezes para fazerem deslocamentos ridículos, optam por usar o carro particular, por exemplo. Então, dentro do próprio bairro, a pessoa evita andar 2 quarteirões e vai de carro. Porque o carro não é só uma questão física, o carro é também uma questão ideológica. Usar o carro particular, né? Trazer um certo status social àquela pessoa. É para tentar evitar a quantidade de carros excessiva nas ruas, que São Paulo, não sei se tem algum paulistano aqui me acompanhando hoje, que em São Paulo, sobretudo na capital, a gente tem o rodízio de carros. Então, há os dias em que os carros com final ímpar podem sair e os carros em que o final da placa par podem sair, justamente para tentar reduzir a quantidade de carros particulares na rua, porque não cabe todo mundo na rua, vai ser uma quantidade absurda de engarrafamento, como acontece em São Paulo, e aí caiu um sereno, acabou a vida do paulistano, não é? E aí o que as pessoas decidiram fazer em São Paulo para burlar esse racionamento de carro? Compraram então 2 carros. Um final com a placa par e o outro final com a placa ímpar. Aí no dia da placa par sai com a par e com a ímpar sai com a ímpar, como uma tentativa de burlar, de furar esse sistema de rodízio que São Paulo construiu, né? David, qual é o problema de haver muitos carros particulares nas ruas? Gente, o problema de ter muito carro particular na rua é o prejuízo ao meio ambiente e ao engarrafamento, né? Porque muitos carros nas ruas é muita queima de combustível fóssil, de gasolina, né? Porque os carros particulares usam, sobretudo, gasolina. E aí, meu filho, é óbvio que isso vai causar prejuízos ambientais. Eu faço, inclusive, questão de colocar aqui a relação entre o carro particular e o status social. Eu acho que a imagem fala por si só. Eu coloco desde um carro bem popular, como o Fusca, chegando a um carro nada popular, como a Ferrari, e a gente vem vendo como, né, à medida que o carro vai encarecendo e ficando cada vez mais vistoso, há também um certo elan, sabe um elan? Um diferencial envolvendo a pessoa que coloca. Não à toa, gente, você vê a cor da Ferrari, né? As cores da Ferrari, vermelho e amarelo. Quem compra uma Ferrari não quer passar discreto. Imagina, quem compra uma Ferrari
está querendo chamar uma atenção. Aliás, tudo que a gente compra não é só o que a gente compra. Tá? Todos os produtos vêm com um valor ideológico embutido, né? Se você compra uma blusa preta, ela é R$50. Se você compra uma blusa preta e ela tem um sinalzinho da Nike, ela é R$5.000. Então você não está pagando só pela qualidade da blusa, você está pagando também pela ideologia impressa naquela blusa. E ideologia a gente não pega, ela é construída no tempo e no espaço da sociedade, tá? Qual é a consequência disso? Engarrafamento, poluição e frustração, né? Porque uma pessoa que fica um tempão no trânsito vai ficar uma pessoa frustrada, vai ficar uma pessoa incomodada e, claro, né, mais queima de gasolina significa a liberação de mais combustível, de mais gases poluentes na atmosfera. Não é assim? Eu ouvi um amém ou não ouvi um amém? Aí o aluno fez a seguinte tese, ó. A mobilidade urbana no Brasil sofre em função da dificuldade de conexão entre os modais, falamos sobre isso, e da preferência histórica do Brasil pelo rodoviarismo. Dali surgiram dois tópicos frasais. O primeiro, nota-se que o desencontro entre os diversos métodos de deslocamento é um empecilho e, ademais, é possível afirmar que o fato de o Brasil optar preferencialmente pelo rodoviarismo também é uma questão problemática. Então reparem que o projeto de texto desse camarada é feito com base na minha discussão. Ele decidiu falar sobre rodoviarismo e dificuldade entre modais. E a partir disso, criou o tópico frasal 1 e 2. No primeiro, ele vai falar sobre a dificuldade de conexão entre os modais e no segundo tópico, sobre essa preferência histórica do Brasil pelo rodoviarismo. Tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Aqui, ó. Vamos ler a introdução desse cara? Sinal verde, carros parados. Não. Sinal verde, carros, motos e bicicletas parados. Buzinas tocando, motoristas impacientes. Esse é um cenário comum nas cidades brasileiras. Muitas são marcadas por engarrafamentos enormes que prejudicam a vida de muitos trabalhadores e afetam sua rotina diariamente. Isso nos aponta para um cenário preocupante de mobilidade urbana que enfrenta desafios persistentes e complexos. Nesse sentido, nota-se que isso acontece no Brasil em função da dificuldade de conexão entre os modais e da preferência histórica do Brasil pelo rodoviarismo. Reparem que é uma introdução bastante honesta, é uma introdução que não chega a usar filme, série, música, nada disso. O aluno opta por fazer uma introdução com fotografias ou com flashes, como queira. Ele diz que sinal verde, carros parados e buzinas tocando, bom, criou-se aqui um cenário de engarrafamento, porque se o sinal está verde, a gente não espera que as bicicletas e os carros estejam parados. Se o sinal está verde, os carros estão parados e as buzinas estão tocando, isso indica um cenário urbano poluído, né, de barulho, de estresse, de confusão, o que é típico das grandes cidades, principalmente nesse intervalo aqui em que a gente está falando agora, conhecido como hora do rush. Não é assim? 6 da tarde, 6:30 da tarde, horário em que as pessoas estão saindo dos trabalhos e voltando para as suas residências. Normalmente são horários em que o trânsito ele fica ainda mais asfixiado, né? As pessoas ficam estressadas, motorista briga, aí buzina, aí outro xinga a mãe. É aquela sucursal do inferno que só quem viveu sabe. Tá? Eu acho que é uma introdução bastante honesta, que faz o que o Enem cobra, sem grandes pirotecnias ou grandes invenções. Tudo bem? Vamos falar sobre o segundo tema? Cadê? Ó, deixa eu colocar aqui o segundo tema. Me perguntaram aqui, a Nani, esse tema tem na plataforma? Bom, eu não sei dizer de cabeça se esse tema tem na plataforma. Vale a pena dar uma olhadinha com calma, eu imagino que sim. E imagino que mesmo que não tenha exatamente esse tema, certamente haverá algum tema que esteja bastante próximo a esse, tá? Mas de cabeça eu não consigo te dizer porque são muitos os temas presentes na plataforma. David, e sobre os acontecimentos de racismo e violência nos estádios de futebol, pode cair? Pode, mas pode cair tanto quanto pode cair qualquer outro tema. O fato de ter acontecido casos de racismo há pouco
com o Vinícius Júnior ou com o Richarlison. É claro, esses exemplos nos servem de referência para a gente estudar, sim, mas não dá para te dizer que assim, né? É um tema possível. É um tema possível, assim como analfabetismo é possível, assim como saneamento básico é possível, assim como crise hídrica é possível, assim como tantos outros também são possíveis, tá? Então, não dá pra gente achar que porque aconteceram casos de racismo há pouco, que esse é um tema quentíssimo. Até porque, gente, casos de racismo envolvendo atletas brasileiros acontecem todo ano. Sim, né? Não tem nenhuma novidade. O próprio Neymar já foi vítima de racismo, o Hulk já foi vítima de racismo, o Tyson já foi vítima de racismo, recentemente Richarlison foi vítima de racismo, Vinícius Júnior, enfim, uma galera aí considerável, tá? O Brasil é um país que exporta muitos atletas para muitas ligas, principalmente internacionais, né, europeias, e isso acaba também expondo a incapacidade que os países têm de lidarem com jogadores negros. Correto? Vamos lá. Bom, o aumento das pessoas em situação de rua no Brasil. O aumento é crescimento. Pessoas em situação de rua dizem respeito a esse grupo, que é um grupo muito heterogêneo e que é desamparado de uma residência. Muitas vezes podem ter sido abandonados pela família, né? Podem ser ex-usuários ou atuais usuários de alguma substância psicoativa, podem ser pessoas com algum tipo de distúrbio psiquiátrico que, por sua vez, também foram abandonados, pessoas que acabaram parando nas ruas porque tentaram conseguir um emprego, não conseguiram e ficaram abandonados, enfim. Há muitas razões para que uma pessoa esteja na rua, né? Eu sempre parto da premissa de que a gente nunca sabe o que levou aquela pessoa à rua. Então, cuidado antes de você fazer uma avaliação em relação a um homem, uma mulher ou uma criança que você vê na rua. Simplesmente porque você não é capaz de fazer nenhum tipo de avaliação. Você não sabe, e mesmo que você soubesse, você não está habilitado a fazer juízo de valor, né? Mas a pessoa está na rua porque é usuário de droga. Tá, em que medida isso te habilita a emitir opinião sobre a vida dela, né? Por que você está habilitado? Isso vale para tudo, né, gente? É o famoso Deus deu uma vida para cada um, para que cada um pudesse cuidar da sua. Então, contente-se com a vida que Deus lhe deu, que isso é mais do que suficiente. Caso você não queira ajudá-la, muito ajuda quem pouco atrapalha. Por último, Brasil. Contexto brasileiro. Vamos pensar então quais são as causas para esse aumento? Porque a população de rua aqui no Brasil não é diferente, porque a população de rua vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. Prestem atenção, o tema não é apenas sobre a população de rua, o tema é sobre o aumento da população de rua, tá? E isso faz absoluta diferença. Então, quando você passa na rua, não precisa ter um estudo do IBGE, né? É empírico. Aqui no Rio de Janeiro, eu percebo isso facilmente. Às vezes você anda tropeçando nas pessoas na calçada, dada a quantidade de pessoas que estão dormindo nas ruas. E isso indica alguma coisa. Por que tanta gente vivendo nas ruas? Aliás, vivendo nas ruas não, porque ninguém vive nas ruas. Por que tanta gente sobrevivendo nas ruas? Primeiro, os efeitos nocivos da pandemia de Covid-19. A gente sabe que com a Covid-19 houve crise, houve desemprego, houve fechamento de negócios e com tudo isso a gente reduz o acesso à renda. Perder emprego, crise financeira, não tem jeito. Aquele cara que ganhava seus R$ 1.200, seu salário mínimo, que pagava o seu aluguel, perdeu o seu emprego. Digo mais, muitos brasileiros perderam o emprego e ainda não recuperaram, porque não é fácil para muita gente assim, né? Ser demitido e logo depois reabsorvido pelo mercado de trabalho. Muita gente foi demitido e ainda não conseguiu voltar à sua posição no mercado de trabalho. E isso vai se refletir
na população em situação de rua. E é claro que a população em situação de rua, que cresceu em 2020, 21, 22, ficou ainda mais exposta à Covid-19, que é o que vem dizendo essa reportagem do Instituto de Pesquisa de Econômica Aplicada. Porque, afinal de contas, gente, para que você se mantivesse protegido em relação à Covid, era importante usar máscara, era importante lavar as mãos, era importante limpar as superfícies. Se muita gente que tinha uma casa para morar não fazia isso, você imagina a pessoa que está, né, embaixo de um viaduto, em cima de um banco de uma praça, se ele vai ter um álcool em gel, se ele vai poder se proteger. É por isso que muitas pessoas se envolveram em atividades humanitárias para levar às ruas, né, com itens de higiene pessoal, porque a essa população muitas vezes falta até mesmo o básico, que é água potável. Você imagina né, esses métodos de limpeza. Então, tá aqui, cadê? Pandemia de Covid-19, quais são as consequências? Prejuízos à qualidade de vida, né, à saúde e à segurança dessa população. Segunda causa, a invisibilidade social, né? A sensação de que alguns grupos sociais, negros, pobres e periféricos, não são merecedores de atenção. Sabe essa ideia que a gente tem, esse darwinismo social que a gente faz acontecer, como se algumas pessoas não merecessem uma atenção devida, né? Então, a gente sabe que o Brasil é um país muito classista, né? E nesse sentido, algumas pessoas são invisibilizadas mesmo, né? O pobre é muitas vezes invisibilizado, a pessoa que vive em situação de pobreza muitas vezes tem a sua dor ignorada. Então aquela pessoa que está dormindo na rua, num frio que tem feito aqui no Rio de Janeiro à noite, muitas vezes não é capaz de sensibilizar aquele que tem uma cama para dormir, né? E aí eu trago esse quadrinho aqui, reparem, quadrinho dos anos 10. Um gatinho abandonado, diz a mulher. Aí o homem diz, precisamos arrumar uma casa para ele. Aí o outro diz, vamos nos mobilizar pela internet. Enquanto isso, você tem ali um camarada dormindo com uma folha de jornal cobrindo seu corpo. É claro que o gatinho merece atenção. Não estamos aqui para dizer que os animais devem ser abandonados. Não é uma coisa ou outra, né? É o fato de que esse cara está sendo ignorado, né? Essa campanha digital que vai ser feita para a adoção do gatinho podia também se estender a uma ajuda humanitária em relação a esse cara que está dormindo nas ruas, né? E na imagem de baixo, você tem uma charge que já caiu em vestibulares aqui do Rio de Janeiro. Ela parece ser um pouco confusa, mas ela não é tão difícil de entender, não. Veja, você tem um camarada caminhando de paletó, né, gravata, chapéu e... Como é que chama, gente, esse objeto? Esqueci. Maleta, né? Só que as demais pessoas, ó, as que estão nas ruas, varrendo a calçada, aqui encostado na janela, são pessoas com um risquinho bem fraquinho, tá vendo? A gente quase que não vê, ó. Consegue perceber que aqui tem uma pessoa que tá pedindo dinheiro com as mãos assim? Então, esse gráfico, né, essa ideia de pouco contraste, né, muito contraste nele e pouco contraste nessas pessoas, ajuda a gente a refletir sobre o quanto essas pessoas são invisíveis mesmo, né? O quanto a gente não os observa como tal, né? Passa por eles como se eles fizessem parte da paisagem mesmo, como se eles fizessem parte da calçada, né? Do banco da praça e por aí vai, tá? Então aqui a gente já tem a primeira causa, a primeira consequência, a segunda causa e a segunda consequência, que é, bom, se esses grupos eles são invisibilizados, é natural que faltem debates sobre o problema, porque, enfim, se eu não me sensibilizo com ele, por que cargas d'água eu vou me importar em falar sobre ele? Por que eu vou levar o debate à mesa do bar, à roda de amigos, à sala de aula, se eu sequer considero que o fato dele estar abandonado é um problema? Isso jamais vai ser uma pauta no meu podcast, né? Isso nunca vai surgir como um assunto relevante. Vou colocar também, por último, o que é péssimo, o discurso meritocrático, né? Que faz com que muitas pessoas atribuam às pessoas em situação de rua
a responsabilidade pelo seu próprio fracasso. Ai, mas tá morando nas ruas, vai trabalhar, vai catar uma latinha, vai procurar um emprego, né? Se tá assim é porque não se esforçou o suficiente. Essa visão, ela é tão ingênua, não é? E ao mesmo tempo tão desumana, principalmente para o Brasil, que é um dos países que tem uma das piores distribuição de renda do mundo. Procure saber, o Brasil está entre os 10 países cuja distribuição de renda é terrivelmente desigual. Então, como você pode afirmar que uma pessoa que está na rua, ela está na rua simplesmente porque decidiu? Você realmente acredita que uma pessoa em sã consciência decidirá morar nas ruas se ela tivesse qualquer outra alternativa? Não te parece muito ingênuo acreditar numa perspectiva como essa, né? Então a gente deveria concentrar nossas energias em encontrar alternativas para criar políticas públicas de habitação, mas a gente concentra tanta energia em fazer a avaliação, né? Ah, eu não vou dar dinheiro não, não vou dar dinheiro não, porque senão fica mal acostumado. Bom, dar dinheiro você não é obrigado, né? Ninguém coloca uma arma na sua cabeça para você doar. Agora, não impeça que uma outra pessoa doe, né? Não precisa impedir que outras pessoas ajudem. Se você não quer ajudar, isso diz respeito somente a você. Mas se outras pessoas querem ajudar humanitariamente, por que não, né? Por que não dar uma coberta? Por que não dar um agasalho? Por que não oferecer um prato de comida? Ah, mas isso não vai resolver o problema dele. Tá, mas isso não prova que a gente tem que acabar com a ajuda. Isso prova que a gente tem que encontrar métodos mais duradouros de ajuda em relação a essa pessoa. Então esse discurso meritocrático tende a fazer com que essas pessoas sejam culpadas por estarem onde estão, o que é um grandíssimo equívoco. E aí eu coloquei aqui algumas razões que levam as pessoas a estarem nas ruas, né? Muitas vezes essas pessoas que estão na rua já são filhos de outras pessoas que estavam nas ruas, né? Essas pessoas podem ter sido usuárias de droga, podem ter perdido o emprego, podem viver algum quadro de depressão ou qualquer outro tipo de problema de saúde mental. Então, gente, cuidado, não façam avaliação sobre aquilo que você não sabe. Aquela mulher que está dormindo na sua calçada, só ela sabe a trajetória dela, tá? De repente ela saiu, sei lá, saiu de um estado e veio para o Rio tentar um emprego e não conseguiu o emprego. Aí chegou aqui, gastou tudo que tinha e ficou na rua, né? Então ela já estava tentando alguma coisa. E você acha que ela saiu de casa e decidiu ao seu bel prazer morar embaixo de uma ponte, né? Então, muito cuidado na hora de fazer essa avaliação, tá? Qual é a consequência desse discurso meritocrático? A permanência e a legitimação do problema como normal. Então, se você acha que a pessoa basta ela se esforçar, não vou fazer nada, né? Se ela se esforçar, tudo melhora. Então é ela quem deve resolver o próprio problema. Para encerrar nossa discussão, vou deixar aqui 2 repertórios socioculturais, tá? O filme Garapa, ele tá lá no YouTube, para quem quiser ver. É um filme em preto e branco, mas vale muito a pena. A garapa é uma espécie de bebida feita para nutrir populações muito em deficiência alimentar, né? É um líquido bem doce que se faz muitas vezes para sustentar a fome de crianças, sobretudo em cidades muito pobres. Então, se você quiser assistir, tá lá no YouTube. E esse aqui, eu imagino que esteja na Globoplay, né? Porque, afinal de contas, é o Profissão Repórter. Ele é liderado pelo jornalista Caco Barcelos. Então, se você tem Globoplay, vale a pena você ir lá, dar uma pesquisada, joga Profissão Repórter, vai aparecer e você pesquisa nos episódios. O episódio se chama Moradores de Rua. A gente já não usa mais essa nomenclatura, né? A gente fala pessoas em situação de rua, mas o Profissão Repórter chamou assim, e aí eu coloquei também com esse nome, tá? Gente, eu vou ficando por aqui, já são 6h15, a aula voou. Eu acho que consegui falar sobre tudo o que eu gostaria. Fica a dica dos repertórios socioculturais. Quero agradecer novamente o carinho de vocês nas mensagens
em comemoração ao meu aniversário. Um beijo em todos, muito agradecido. Na semana que vem nós temos, como de costume, 2 encontros. Na segunda-feira com a mentoria e na quarta-feira com o nosso encontro ao vivo aqui no YouTube, tá? Grande beijo pra vocês, um ótimo descanso a todos. A gente se vê semana que vem. Foi bom estar com vocês e brincar com vocês. Até breve e uma ótima redação. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.